Eu quero que você observe algo comigo. Antes de qualquer manchete, antes de qualquer análise, quando você olha para o mundo e percebe que certas terras voltam a sangrar, que certos nomes retornam, as notícias como ecos antigos, você já se perguntou por que a história parece caminhar em círculos? Não falo de datas nem de previsões, mas de padrões do coração humano que atravessa gerações. Abra sua Bíblia comigo sem pressa. Volte seus olhos para Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Leia lentamente. O que foi tornará a ser, o que se fez se fará novamente. Nada há de novo debaixo do sol. Muitos leem essas palavras como resignação, mas poucos as observam como convite à consciência. O texto não celebra o ciclo, ele o revela, e quando algo é revelado, pode ser compreendido. Observe este detalhe comigo. As Escrituras raramente falam primeiro de territórios. Elas falam de desejos, de medo, de orgulho, de insegurança. Antes que houvesse muros, havia corações divididos. Antes que houvesse armas, havia palavras endurecidas. Quando você acompanha os conflitos do mundo atual, perceba como quase sempre eles nascem de narrativas repetidas, de memórias feridas que nunca foram curadas, apenas transmitidas. Leia comigo agora. Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Está escrito: começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, abandone a contenda antes que surja a discórdia. Poucos percebem isso quando leem este versículo. Ele não descreve apenas um conflito pessoal, mas um processo coletivo. Quando uma pequena abertura não é cuidada, ela se torna correnteza. E a correnteza, quando encontra resistência, transborda. Quando você observa os conflitos entre povos hoje, note como quase sempre, cada lado carrega uma convicção de justiça absoluta. Cada um acredita estar apenas reagindo. Mas me diga, quando a reação se torna hábito, ela ainda é resposta, ou já se transformou em identidade? Há um ponto aqui que quase ninguém comenta. Guerras prolongadas sobrevivem, porque se tornam parte da história contada. As crianças... Volte comigo. As palavras do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Leia como quem escuta, não apenas como quem decifra letras. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, rames a misericórdia e andes humildemente. Justiça sem misericórdia endurece. Misericórdia sem humildade se perde. E a ausência das duas alimenta ciclos que parecem inevitáveis. Observe o mundo ao seu redor. Avanços tecnológicos, vozes amplificadas, opiniões que viajam mais rápido do que a escuta. Nunca foi tão fácil falar e nunca foi tão raro compreender. Quando você compara isso com o que vê nas Escrituras, algo muda. Os conflitos externos quase sempre refletem batalhas internas não resolvidas. Eu não te digo isso para que temas, nem para que escolhas lados, mas para que percebas: o que se repete não é o destino, é o aviso. E todo aviso é uma oportunidade de aprender a interromper o ciclo, começando não pelas nações, mas pelo coração que lê, escuta e decide agir de forma diferente. Talvez a pergunta não seja por que os conflitos retornam, mas o que cada geração escolhe fazer quando eles batem a porta novamente. Se quiser, compartilhe nos comentários qual versículo mais fala ao seu coração. Quando você observa os conflitos do mundo hoje, eu quero que você permaneça comigo mais um pouco, nessa observação silenciosa, porque existe algo que quase sempre passa despercebido. Quando se fala de conflitos prolongados, eles não começam no campo de batalha, mas na forma como o outro é visto. Antes de qualquer confronto, alguém deixa de enxergar o rosto e passa a enxergar apenas uma ideia, um rótulo, uma ameaça. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Gênesis, capítulo 4. Leia com atenção o versículo 7. Observe cada palavra. O pecado está à porta. Ele deseja dominar-te, mas tu deves dominá-lo. Poucos percebem isso quando leem este texto. A porta aqui não é apenas literal. Ela representa o instante anterior à escolha. O momento em que algo poderia ser interrompido. Mas não é. Observe este detalhe comigo.
Caim não foi surpreendido pelo que aconteceu depois. Ele foi alertado antes. O conflito não nasceu do golpe, mas da comparação, da sensação de injustiça não acolhida, da frustração que encontrou silêncio em vez de escuta. Quando sentimentos assim atravessam gerações, eles deixam de ser apenas emoções e se tornam narrativas coletivas. Quando você observa o mundo atual, perceba como muitos conflitos são alimentados por histórias contadas repetidamente, sempre a partir da dor de quem fala. Poucos param para perguntar: o que acontece quando duas dores se encontram e nenhuma delas aceita ser vista como dor do outro? Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Sofrimento não reconhecido costuma buscar validação na força. Leia comigo agora em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Está escrito: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Observe que o texto não aponta primeiro para exércitos, mas para desejos. Não fala de fronteiras, mas de impulsos. Antes que o conflito se torne externo, ele já venceu por dentro. Veja como isso ecoa hoje. Vivemos em um tempo em que a identidade muitas vezes é construída em oposição ao outro. Ser contra se torna mais fácil do que compreender. E quando a oposição vira herança, o diálogo passa a ser visto como traição. Quando você compara isso com o que está escrito, algo muda na forma de enxergar as notícias. Volte seus olhos comigo para o Salmo 85, versículo 10. Leia devagar. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Note que a paz não surge sozinha. Ela caminha com a verdade, mas não com a dureza. Caminha com a justiça, mas não com o orgulho. Onde uma dessas se ausenta, a outra também se enfraquece. Eu te convido a observar, não a concluir. A Bíblia não romantiza conflitos, mas revela seus mecanismos. Ela mostra como o ciclo se mantém quando ninguém ousa interromper a lógica da resposta automática. E talvez a reflexão mais profunda não seja sobre quem começou, mas sobre quem está disposto a parar. Quando você olha para esses ciclos antigos que ainda respiram no presente, pergunte a si mesmo em silêncio: em quais pequenas contendas do meu próprio caminho eu alimento sem perceber a mesma dinâmica que critico no mundo? Permaneça com essa pergunta. Ela costuma revelar mais do que muitas respostas. Permaneça atento comigo, porque há algo ainda mais profundo nesses ciclos que atravessam o tempo. Existe um ponto em que o conflito deixa de ser apenas disputa e passa a ser memória. E quando a memória não é curada, ela se transforma em lente. Tudo passa a ser visto através dela. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Leia com calma. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Poucos observam o peso silencioso dessas palavras. Elas não negam que consequências atravessem gerações, mas afirmam algo essencial. A responsabilidade nunca deveria ser herdada como culpa. Observe este detalhe comigo. Quando um povo ensina seus filhos a lembrar apenas da ferida, mas não da humanidade do outro, a dor deixa de ser memória e se torna missão. E missões baseadas em dor raramente sabem quando terminar. Quando você compara isso com o que vê hoje, algo muda. Muitos conflitos persistem, não porque todos desejam lutar, mas porque ninguém sabe mais como parar sem sentir que está traindo o passado. Leia comigo agora Lamentações, capítulo 3, versículos 31 a 33. Volte seus olhos para estas palavras, porque o Senhor não rejeita para sempre, ainda que entristeça alguém. Usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Observe com atenção. Até o sofrimento nas Escrituras não é apresentado como fim, mas como caminho que deveria conduzir à compaixão. Quando você olha para o mundo atual, perceba como muitas narrativas são construídas para manter a indignação. A indignação constante cria vigilância, mas também esgota a alma. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Povos cansados se tornam mais vulneráveis à repetição,
do que a mudança. Volte comigo. As palavras do profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 9. Leia como quem escuta um apelo. Praticai a verdadeira justiça, mostrai bondade e misericórdia, uns para com os outros. Note que o texto não diz, sintam misericórdia, mas mostrem. Misericórdia aqui não é emoção, é escolha visível. Quando você compara isso com os ciclos de violência que atravessam séculos, percebe algo sutil. A Bíblia não ignora a dor histórica, mas sempre aponta para a responsabilidade presente. Não é negar o que foi vivido, mas decidir o que será feito agora com o que foi vivido. Eu não te digo isso para simplificar o que é complexo, nem para apagar feridas reais. Digo para que observes como as Escrituras constantemente chamam o ser humano de volta ao momento da decisão. O passado explica muito, mas não governa tudo, a menos que alguém permita. Talvez a pergunta que ecoa aqui não seja quem sofreu mais, mas quem está disposto a não transformar a própria dor em herança obrigatória para os que ainda estão aprendendo a viver. Guarde essa reflexão com você. Ela costuma falar baixo, mas permanece por muito tempo. Permita-me conduzir você a uma observação ainda mais silenciosa, porque há um momento em que os ciclos de conflito deixam de ser apenas repetidos e passam a ser normalizados. Quando a atenção se torna rotina, a alma aprende a viver em estado de alerta. E quase ninguém percebe o preço disso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 8. Leia devagar, sem pressa de entender tudo de uma vez. O caminho da paz. Eles não conhecem e não há justiça em suas veredas. Fazem para si caminhos tortuosos. Quem anda por eles não conhece a paz. Observe que o texto não diz que a paz foi tirada, mas que deixou de ser conhecida. Aquilo que não é praticado aos poucos deixa de ser reconhecido. Observe este detalhe comigo. Quando gerações crescem sem experimentar a paz, elas passam a desconfiar dela. O silêncio parece ameaça. A pausa soa como fraqueza, e a vigilância constante é confundida com sabedoria. Quando você compara isso com o mundo atual, algo se esclarece. Vivemos dias em que a prontidão para reagir é exaltada, enquanto a disposição para ouvir é vista como risco. Leia comigo agora em Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Volte seus olhos para as palavras. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz. Paz quando não há paz. Poucos percebem isso quando leem este texto. Ele não critica o desejo de paz, mas apressa em proclamá-la, sem tratar as causas profundas. A paz que ignora a ferida, apenas a esconde por um tempo. Quando você observa conflitos persistentes, note como muitas tentativas falham, não por falta de acordos, mas por ausência de escuta verdadeira. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Acordos lidam com comportamentos, reconciliação lida com memórias, e memórias não mudam por assinatura, mas por reconhecimento. Volte comigo ao que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Leia com atenção, se for possível, no que depender de vós. Tende paz com todos. Observe a delicadeza desse chamado. Ele reconhece limites, se for possível, mas não retira a responsabilidade pessoal. A paz não é apresentada como resultado garantido, mas como postura escolhida. Quando você olha para a atualidade, perceba como a linguagem se tornou mais afiada, mais rápida, mais impaciente. Palavras que antes buscavam entendimento, agora buscam vencer. E quando vencer se torna prioridade, a paz passa a ser vista como perda. Quando você compara isso com as Escrituras, algo muda na forma de medir sucesso-se. Eu não te digo isso para exigir soluções imediatas, mas para convidar a consciência. Ciclos de conflito se mantêm quando ninguém questiona o custo de viver, sempre preparado para a guerra. E talvez a reflexão mais necessária seja esta: o que estamos dispostos a desaprender, para que a paz volte a ser reconhecida como possibilidade e não como ameaça. Permaneça com essa pergunta. Ela costuma revelar o que está escondido sobre o hábito. Permaneça comigo, só mais um pouco.
Porque todo ciclo, por mais antigo que seja, sempre encontra um ponto de decisão, não um momento grandioso aos olhos do mundo, mas um instante silencioso no interior de cada pessoa que observa, escuta e escolhe como responder ao que vê. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Leia com atenção serena. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidem para não se alarmarem. Poucos percebem a delicadeza dessas palavras. Elas não negam a existência dos conflitos, mas alertam para algo ainda mais profundo. O perigo de permitir que o coração seja dominado pelo alarme constante. O texto não convida à indiferença, mas ao discernimento. Observe este detalhe comigo. Quando o medo se torna permanente, ele passa a orientar decisões, e decisões tomadas sobre medo tendem a repetir aquilo que tentam evitar. Ao longo das Escrituras, você verá que o convite nunca é para negar a realidade, mas para não permitir que ela determine quem você se torna por dentro. Leia comigo agora em João, capítulo 14, versículo 27. Volte seus olhos para estas palavras. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dor como o mundo a dá. Observe que essa paz não depende da ausência de conflito externo. Ela nasce de uma forma diferente de enxergar, de reagir, de permanecer humano, mesmo quando tudo ao redor parece pressionar para o contrário. Quando você olha para o mundo atual, perceba como muitos se sentem cansados, sobrecarregados por notícias, por análises, por narrativas que parecem não ter fim. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A repetição constante da violência pode anestesiar a compaixão ou transformá-la em indignação permanente. Nenhuma das duas cura. Volte comigo ao que está escrito em Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Leia com olhos atentos. De suas espadas forjarão arados, e de suas lanças podadeiras. Não leia isso como promessa cronológica, mas como imagem pedagógica. O texto nos convida a imaginar que aquilo criado para ferir pode ser transformado em instrumento de cuidado. Mas transformação exige intenção. Não acontece por inércia. Eu não te falo de finais rápidos, nem de soluções simples. Falo de escolhas diárias, pequenas, quase invisíveis. De como você escuta, de como você fala, de como você se posiciona sem desumanizar. Os ciclos do mundo são grandes, mas eles se alimentam de gestos repetidos, em escala humana. Talvez a pergunta que ficou desde o início agora soe diferente. O que a Bíblia ensina sobre ciclos de conflito, ou o que ela ensina sobre pessoas que decidem não reproduzi-los dentro de si? Se essa reflexão encontrou espaço você compartilhe nos comentários qual palavra das Escrituras mais te ajuda a permanecer em paz, mesmo quando o mundo parece inquieto e enquanto você segue seu caminho. Guarde isto no coração. A paz que transforma a história quase sempre começa silenciosa, dentro de alguém que escolhe não responder da mesma forma que recebeu. Permaneça comigo neste último olhar, não como quem busca conclusões, mas como quem aprende a escutar o silêncio que fica depois da reflexão, porque existe um ensinamento nas Escrituras que quase sempre passa despercebido. Nem todo confronto se resolve vencendo. Alguns se transformam apenas quando alguém decide não continuar da mesma forma. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 33. Leia com atenção a palavra que inicia a ação do samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, moveu-se de compaixão. Observe este detalhe comigo. O texto não começa dizendo que ele concordou, nem que entendeu toda a história daquele homem ferido. Diz apenas que ele se aproximou. Em ciclos de conflito, aproximar-se é um dos gestos mais raros. Poucos percebem isso quando leem esse relato. A compaixão ali não nasce de identidade compartilhadas, mas da decisão de não ignorar a dor visível. Quando você compara isso com os conflitos do mundo atual, algo se revela. Muitas vezes perpetua a distância. Não é apenas o ódio declarado, mas a indiferença treinada, aprendida, transmitida. Leia comigo agora em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois,
as coisas que promovem a paz e a edificação mútua. Note que o texto não fala de resultados garantidos, mas de direção. Promover a paz não significa controlar o desfecho, mas escolher o caminho mesmo sem aplauso, mesmo sem certeza de retorno. Observe o mundo ao seu redor. Crises surgem cessar. Fogos são anunciados, tensões retornam. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Ciclos externos só se sustentam porque encontram ecos internos quando o medo dita o tom. A memória governa as reações, e o outro é sempre visto como ameaça. O ciclo encontra terreno fértil. Volte seus olhos comigo para as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Ele não disse os vencedores, nem os que impõem silêncio, mas os que constroem pontes, onde antes só havia distância. Pacificar não é ser passivo, é ser profundamente ativo na recusa de desumanizar. Eu te convido a perceber algo essencial. A Bíblia nunca promete um mundo sem conflitos imediatos, mas forma pessoas capazes de atravessá-los sem perder a alma. Ela não alimenta a ilusão de soluções rápidas, mas semeia escolhas que, repetidas, interrompem ciclos que pareciam inevitáveis. Talvez agora a pergunta inicial encontre repouso. Não como resposta fechada, mas como caminho aberto. O que a Bíblia ensina sobre ciclos de conflito pode não estar apenas nas grandes narrativas de povos e nações, mas nos pequenos gestos de quem decide não devolver ao mundo a mesma dureza que recebeu. Fé enquanto você segue. Observe isto em silêncio. Toda vez que alguém escolhe a compaixão, onde o costume esperava reação, um ciclo antigo perde força, mesmo que ninguém anuncie.